Nós do MST estamos em jornada de luta já faz bastante tempo. Sai de uma mobilização, vai para outra, a fim de reivindicar o assentamento imediato das 1.300 famílias que temos hoje acampadas aqui no Rio Grande do Sul. E essa pauta da reivindicação do MST não tem avançado. A exemplo dos acordos feitos já em outras mobilizações, a exemplo da luta que foi feita a nível nacional, do acampamento nacional realizado em Brasília, onde tinha acordos, inclusive com recursos que o INCRA já tinha tirado da reforma agrária. Essa mobilização trouxe à tona e nós não conseguimos fazer com que o INCRA, o governo federal, colocasse em prática o assentamento imediato dessas famílias. Então houve várias mobilizações e não dá para nós esquecer da repressão que o governo do estado do Rio Grande do Sul vem fazendo já há muito tempo, com o Ministério Público, com todas as forças repressivas da reforma agrária contra o MST, a fim de incriminalizar a luta dos trabalhadores. Para isso, várias outras categorias também nesse governo têm se mobilizado e têm levado sempre ações violentas por parte do governo Ieda, por parte do Ministério Público e as forças contra a reforma agrária, principalmente as grandes empresas ligadas ao agronegócio. Com isso, as mobilizações que nós estamos lembrando, que até hoje está impune a questão do assassinato do Elton lá em São Gabriel, que ainda não foi apresentado quem que são os responsáveis pelo assassinato, e que nós torna a se mobilizar hoje, ontem, com a ocupação do INCRA, que é o instituto responsável, que se diz que vai fazer, que tem cronograma e que não está saindo do papel. Com isso, então, essa ocupação tem esse objetivo de pressionar o governo federal para que haja em favor dos trabalhadores e que faça o assentamento imediato, porque no Rio Grande do Sul os assentamentos que têm acontecido não é por decreto de desapropriação. E agora tem todo um debate do índice de produtividade, tem todo um debate das escolas dos assentamentos que nós estamos, pelo Ministério Público, ilegal, estão proibindo das nossas crianças estudarem. Por isso é um momento complicado e que faz com que nós, dos movimentos sociais, principalmente do MST, a Via Campesina toda, se obriga a fazer mobilizações nesse sentido para que pressione, para que a reforma agrária aconteça. Então hoje os companheiros de São Gabriel também saíram em marcha, rumo à Fazenda Antoniazzi, que é uma área que também já está com processo de desapropriação, só que o governo ainda não conseguiu a liberar para assentamento. Então, se nós não fizermos essas mobilizações, vai ser mais um ano perdido, porque já está chegando a época do milho, do feijão, das plantas, e que nós corremos risco então de ser inviabilizado toda uma colheita, toda uma safra por motivo da morosidade do governo federal. Claro que a nossa mobilização é pacífica, o objetivo do MST não é fazer confronto com a polícia, porque a polícia não resolve o nosso problema. Então a nossa posição é resistir, não brigar pelo barranco de estrada lá em Sarandi, mas fazer uma luta, uma mobilização, e por isso que nós estamos aqui, para que o assentamento das famílias saia imediatamente nessa conjuntura ruim que o movimento está passando, que a repressão está vindo, estão assassinando, e aí muitas vezes julgam o MST como um movimento violento, movimento que promove baderna, que faz agitação, mas a realidade é essa, é um conjunto de fatores da organização por parte do governo, por parte das empresas contra a reforma agrária, que faz com que o Ministério Público se mobilize e que tenha toda essa repressão com o aval da governadoria. O que acontece muito é que as pessoas não conhecem o movimento social, E hoje o cara do Ministério Público disse lá na audiência pública que a gente foi, que muitos procuradores não sabem o que é um movimento social. Então, para mim, me parece que há uma necessidade, aí encaminhando talvez uma forma de nós programizar ou tentar ajudar no problema, seria de que esses movimentos sociais tivessem acesso aos promotores de justiça, que os membros do Ministério Público tivessem melhor conhecimento, não somente pela imprensa.
né? Eu acho que a necessidade, talvez a comissão seja um canal importante, ou outros canais que poderia se tirar aqui, algumas sugestões de encaminhamento, para que os movimentos se apresentassem dentro do Ministério Público, tivessem oportunidade, né? Eu acho que aí eu posso contribuir. Atualmente eu estou num cargo de execução há 4 meses, né, juntamente com essa nova administração, fui convidado para ser o coordenador das promotorias de direitos humanos. Né? Então, dentro dessa minha atribuição, eu acho que poderia colaborar para que os movimentos sociais se apresentassem, tivessem a oportunidade de se apresentar aos promotores, para que os promotores conheçam, né, as pessoas, né, que compõem esses movimentos, e que também conheçam as suas ideias, as suas reivindicações, as suas pautas, para que possam decidir de uma maneira mais tranquila, mais bem orientados. Né? Me parece, a minha impressão que eu tenho é que há uma má informação, né, que chega aos promotores de justiça, e eles não têm a consciência plena do que os movimentos, de como eles funcionam. Então, e também, claro, temos que deixar de lado a situação de que os concursos públicos, né, para as carreiras jurídicas são altamente elitistas. Né? É óbvio que os promotores, juízes que passam nesses concursos, evidentemente não são das classes mais pobres da sociedade, não são dos excluídos, em regra. Né? A grande maioria são filhos de latifundiários, de empresários, né, da burguesia. Então é óbvio que eles têm, e não é uma justificativa óbvia, né? Mas eles só têm um lado da moeda, eles só recebem uma informação. O direito de mobilização, todas as categorias de trabalhadores têm. E aí a gente pega casos que aconteceram, que foram reprimidos, os companheiros do CEPERGS, todos os companheiros da Via Campesina, que todas as mobilizações são reprimidos. E o Ministério Público, pelo despreparo que tem alguns promotores, não é todos, né, mas alguns promotores, que não conhecem os movimentos sociais, que tem uma tarefa importante na sociedade, como o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Ministério Público Federal, e estão agindo sempre contra os movimentos sociais. Né? Eu não sei praticamente qual é o tipo de estudo que um cidadão, né, que com certeza vai para as escolas públicas, que tem ajudas inclusive para estudar, muitos têm, né? Claro. E que não conhecem a realidade do povo. Ainda graças ao MST que nós somos, eu digo assim, que somos um povo que consegue trazer à tona os problemas sociais. Vocês imaginam, né, vocês estão assistindo, imaginam se não existisse o MST. Hoje nós teríamos mais 15 mil famílias que hoje já estão assentadas disputando emprego nas cidades que não existem. Né? Então o MST, no meu entendimento como militante do MST, é mais do que legítimo e tem uma tarefa importante de ajudar a conscientizar toda a categoria de trabalhadores para que se mobilize, porque isso é histórico no Brasil, né? As grandes empresas, o conjunto, a história do Brasil diz isso, né? Uma dominação sobre os povos. Então não é justo e isso dói. Porque as grandes mídias, principalmente Globo, a RBS, diz assim que isso parece ser normal, uma pessoa passa fome, tem um mendigo na rua e que isso cria uma certa... Parece que é normal na sociedade. Está ficando normal a brigada tratar da questão agrária, né? Porque hoje quem trata da questão agrária praticamente é a brigada militar, né? É importante que nós entenda isso, né? Que a reforma agrária ela saiu do plano desse projeto de agronegócio que tem o Brasil. O Brasil hoje está com poucas empresas mandando na grande parte da maioria da produção e que está baseado nas sementes, no veneno e na exportação. Então os pequenos agricultores, os assentados, os sem terra não vão ter espaço nesse modelo. Então é por isso que a gente convoca, acho que tem que convocar a população para que nós fizéssemos uma grande mobilização para nós lutar, por exemplo, contra o eucalipto. Enquanto a gente passa pelos grandes centros, vê várias pessoas passando miséria, na região sul do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e outros estados, Goiás, Minas, que a gente percebeu que há uma extensão muito grande de eucalipto e pinos. Então a nossa população brasileira, com toda a riqueza que tem o Brasil, nessa Semana da Pátria, que foi muito bem divulgado no Brasil, o povo está morrendo de fome. E nós do MST, né, não temos medo de ir para a rua, não temos vergonha de dizer que somos pobres, que somos sem terra e que vamos continuar essa luta, porque ainda existem milhões de pessoas que são sem terra.
Hoje nós temos 1.300 acampados no Rio Grande do Sul. Famílias? Isso, famílias acampadas. E mais de 15 mil famílias já assentadas, que não estão dependendo do patrão, do salário, estão lá no lote, estão sobrevivendo, estão trabalhando com a sua família. Isso gera emprego, gera recursos nos municípios onde tem assentamento. E é uma boa luta, eu acho que é uma causa justa que nós do MST fizemos, né? E que isso tem que ser visto pelo governo como uma saída, como uma alternativa para os problemas sociais.